Oi, meus amores, tudo bem? Sou a tia Rosilda e hoje a tia Rosilda trouxe um conteúdo diferente para vocês de artes, né? Hoje nós vamos aprender um pouco de um artista plástico, né? Um que deixou tantas obras bonitas e coloridas para podermos visualizar. Então a tia Rosilda hoje vai começar com a aula e primeiro nossas dicas. Procure sempre um lugar calmo, um lugar arejado, silencioso, para que vocês possam ter mais, assimilar melhor o conteúdo, aprender mais sobre o conteúdo de hoje, certo? Sempre com vocês, lápis, borracha, caneta, estojo com lápis de cor. Tenha sempre ao lado de vocês o que nós vamos precisar hoje para a nossa aula, que é o caso, o caderno. Nós precisamos do caderno porque vocês podem copiar um pouco do conteúdo, pois esse conteúdo de hoje não vai estar no livro. Então, para vocês assimilarem melhor e todos os conteúdos que a tia dá, sempre lembrando que irão cair em provas, certo? Artes, Gustavo Rosa. Vamos aprender um pouco quem era o Gustavo Rosa. Vamos aprender um pouco o que o Gustavo Rosa fazia para nos deixar com um visual mais bonito sobre as telas que ele fazia, né? Quem era ele, por que ele fazia, como eram as obras dele. Então nós vamos aprender um pouco sobre ele. Gustavo Rosa, ele nasceu em São Paulo em 1946 e ele faleceu em 2013, também em São Paulo. Ele era pintor, ele era desenhista, gravador e artista plástico, né? Então, ele tinha várias profissões, né? O nome dele completo era Gustavo Machado Rosa. Ele foi artista autodidata. Tio, o que é isso? Ninguém precisou ensinar ele a fazer as artes dele. Ele aprendeu sozinho, né? Ele nasceu no dia 20 de dezembro de 1946. Ele nasceu na cidade de São Paulo, como a tia já havia dito, né? Ele iniciou sua experiência com a pintura na infância. Ele conseguiu enxergar com sensibilidade, né? O irreverente, ele conseguiu ver o humor, a delicadeza, ele conseguiu ver o grotesco, né? As coisas mais grossas e o belo. Ele conseguiu transpondo todos os traços definidos, singelos. Eles eram diretos e claros, né? As suas obras são brasileiras. Ele é um artista brasileiro. Por isso que a tia está colocando para vocês conhecerem um pouco, para vocês saberem quem são os artistas que tanto viveram aqui no Brasil, mas que ainda não são tão conhecidos. O Gustavo Rosa é muito conhecido porque ele ganhou vários prêmios, né? Então, por isso que a tia escolheu trabalhar logo uma pessoa que vocês possam conhecer as obras. E as obras dele são muito legais, a tia vai mostrar já já para vocês, certo? As obras são brasileiras e universais e contam a realidade irônica e poética ao mesmo tempo, né? É uma obra que ele faz animais diferentes, vocês vão ver já já. O seu universo plástico apresenta semântica, uma semática própria, né? O seu humor, ele não é prosaico, né? Ele entrega substâncias, traços da forma e da cor variadas, né? As suas imagens não necessitam de legendas, significam postura de um artista diante da vida, né? Ele vê as coisas e ele pinta, ele faz a obra daquilo que ele acredita ter, né? Então, ele desenha e você já reconhece o desenho dele. Então, não precisa de uma legenda, não precisa ele dizer aqui é um palhaço, vocês vão saber que é um palhaço. Aqui é um cachorro, vocês vão saber através da obra dele. Por isso que ele diz que não precisa de legenda, certo? Então, o humor da pintura de Gustavo Rosa, ele reflete a liberdade de viver e criar do artista. Então, ele tem a liberdade de criar as obras dele em cima de imagens e ficarem belas, e vocês vão conseguir assimilar
o que ele quis fazer, quem é que ele está fazendo, né? Ele acredita ser uma imaginação mais poderosa, ele acredita ser mais poderosa que o ser humano, as obras de arte que todos fazemos, que todas as pessoas podem fazer, né? Então, por isso que a tia quis que vocês conhecessem um pouco do brasileiro Gustavo Rosa, que ganhou vários prêmios, né? E teve um bem importante que a gente vai conhecer agora. Em 1966, sua primeira experiência ao participar da exposição coletiva na FAAP. Então, ele participou de uma exposição lá e em 1968 ele ganhou o prêmio Medalha de Ouro de Pintura. E em viagem à Europa, no primeiro Festival de Artes Interclubes em São Paulo. Então, ele ganhava várias medalhas, ele sempre ganhava o prêmio maior, ele sempre ficava em primeiro lugar, não é isso? E representava o Brasil. Infelizmente ele não é tão reconhecido, várias pessoas ainda não o conhecem, mas ele é um artista, né, de vários prêmios, né? Embora tenha nos deixado tão cedo, que em 2013 ele veio a falecer, mas ele fazia obras maravilhosas. A tia Rosilda agora vai mostrar algumas para vocês, tá bom? Aqui dá para saber o que é, né? Lembra que eu falei adiante que eram obras que não precisavam de legendas, não é isso? Então, realmente não precisa. Eu estou vendo aqui um cachorrinho bebendo uma latinha, não é? Então, eu aí já estou reconhecendo qual é a obra, né? Aqui, um cachorrinho com osso. Ele usou algumas formas geométricas, né? Então, ele fez um cachorrinho com o osso, o Gustavo Rosa. Um barco, um navio, né? Um navio, melhor dizendo, né? Ele também usou aí algumas formas geométricas, né? E ele fez um barco. Aqui, eu tenho dois tipos de passarinho, né? Um parece um tucano e um passarinho. As obras do Gustavo Rosa, elas eram muito coloridas, né? Ele sempre usava formas geométricas para representar alguns tipos de animais. Se você for pesquisar, você vai achar palhaços, vocês vão achar pessoas, então todas eram muito coloridas, né? Então, essas foram algumas obras de Gustavo Rosa, né? Mas se você for pesquisar, vocês vão ver cada uma mais linda do que a outra. E o que é melhor, é um artista brasileiro, né? Gustavo Rosa, ele é um artista brasileiro, né? E com tantos prêmios, né? Então, por isso que a tia hoje trabalhou um pouquinho para vocês conhecerem um pouco de algum artista do Brasil. E sempre a tia vai estar trabalhando. Então, qualquer dúvida, anota aí no caderninho de vocês, viu? Agora, um recadinho para vocês, né? Se eu não entendi quem é Gustavo Rosa, eu quero saber mais sobre ele, pode clicar aqui novamente, rever o vídeo, ou ver em outras ocasiões. Pode mostrar para a vovó, para a titia, tia, conhece aqui o Gustavo Rosa, olha as obras dele, vão pesquisar também no Google. Então, vocês podem fazer e conhecer muito mais, né, dele. Então, ele foi um artista plástico ótimo, muito bom, gostava de obras coloridas, né? Trabalhava muito coisas do nosso cotidiano, gato, cachorro, palhaço, casa, tudo ele fazia. Então, se quiserem conhecer mais, pesquisem mais sobre ele, que é muito bom também, viu? Fiquem com Deus, revejam o vídeo quantas vezes você quiser. Não esqueçam de acessar a agenda online, tá certo? Então, beijão grande da tia Rosilda e fiquem com Deus.